Doenças sexualmente transmissíveis são contraídas principalmente através de relações sexuais com uma pessoa infectada, mas também pode ocorrer de mãe para filho durante a gestação ou mesmo no parto, ou através de seringas compartilhadas. Para falar mais sobre este assunto, nós viemos até o consultório da infectologista doutora Georgia Torresini Ribeiro. Tudo bem, doutora? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Obrigada. Quais são as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e de que maneira elas se manifestam? Hoje em dia, as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns é a AIDS, a sífilis, o HPV e o herpes genital, certo? Tem outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente acaba vendo menos, mas elas existem ainda, certo? Exemplo, o cancro mole, existe também as clamídias, as gonorreias, né, que aparecem também no consultório, só que em uma menor proporção. Doutora, por que a região sul é uma das que tem o maior número de pessoas infectadas com o vírus HIV? Por que a incidência é maior por aqui? O Rio Grande do Sul, além da incidência maior do HIV, também tem uma incidência muito grande da hepatite C, que as hepatites também são doenças sexualmente transmissíveis, a hepatite C, hepatite B, né? Então, o que acontece? O Rio Grande do Sul é um estado rico, né, onde a população tem um poder econômico elevado, né? Existe a informação e mesmo assim a gente vê os índices aumentando, índices que a gente chega a comparar aos índices da África, de uma epidemia. E o que acontece? Vários estudos foram feitos, né? O que acontece? O uso de droga, né, injetável, isso é uma das coisas que aumentam bastante a transmissão, tanto da hepatite C quanto do HIV, certo? O pessoal não está usando camisinha, né? Então tem a cidade portuária, né, que isso também tem uma grande movimentação de pessoas. E também o que acontece? Os dados epidemiológicos do Rio Grande do Sul são dados mais confiáveis, então talvez exista uma subnotificação em outros estados. E aqui a notificação dos dados é mais fidedigna, então talvez aumente também os nossos números, né? E o mais impressionante é que entre as pessoas contaminadas, geralmente as que apresentam maior índice de HIV são jovens e são idosos, certo. Porque são justamente os extremos nas faixas etárias. O que está acontecendo, né? A população tem a informação, só que o uso da camisinha a gente vê que não está sendo feita, né? Então, os idosos, talvez por um processo mais cultural, que na época deles não existia o HIV, mas sim existia a sífilis, né? Eles acabam não usando. Não é justificável, mas pode-se pensar pelo lado cultural. Os jovens que já nasceram na epidemia da AIDS, eles teriam obrigação de usar a camisinha. E isso não está ocorrendo, porque os casos estão aumentando. Então, uma das explicações que a gente vê é que talvez por ser uma doença crônica, que hoje em dia, com uma boa medicação, com uma boa orientação, não morre mais os pacientes contaminados com a AIDS, talvez o jovem perdeu o medo, ficou desprovido desse medo. A vacinação do HPV, isso vai ajudar muito, né? Porque são vacinas que principalmente visam os sorotipos do vírus do HPV, que o HPV são vários sorotipos, e essas vacinas visam o sorotipo principalmente os causadores do câncer de colo de útero, certo? Então é uma campanha muito bacana que protege as meninas já na idade sexual. Claro, começa a partir dos 9 anos, mas existem as meninas que começam a transar mais cedo, né? Então é uma prática muito boa e que vai dar bom resultado, apesar que, como protege alguns sorotipos e não protege outros, certo? Não se admite, me vacinei contra HPV, agora eu posso transar sem camisinha, de jeito nenhum. Isso protege a contaminação de alguns sorotipos, os mais responsáveis pelo câncer de colo de útero, mas porém tem outros sorotipos também responsáveis e também tem outras complicações. Então é uma prática boa, é recomendável, mas não se deve deixar a camisinha de lado.
Mas é importante a gente comentar aqui também quais são as outras doenças que passam também ao longo dos anos e que não deixam, né, de habitar muitas vezes o organismo e podem ser repassados. A herpes genital, como é que ela age nesses casos e por que a camisinha é importante? Como tu falou, o herpes genital é um vírus que uma vez tu entrando em contato com ele, tu vai ficar com esse vírus pro resto da vida, certo? E este vírus, em momentos de estresse, baixa imunidade, agressões locais, ele aflora novamente. Então o contágio pode ter sido há muito tempo atrás e pode aflorar no momento que tu tá com um parceiro novo, ou no momento de uma relação confiável, né? Então são vírus que aparentemente são subclínicos, né? O que são subclínicos? Que não se visualiza no momento ou não se visualiza sempre, porém a pessoa fica incubada. Atualmente, quando a mulher pensa em engravidar, o ideal é que vá no seu ginecologista e faça todos os exames pré-gestacionais. Esses exames pré-gestacionais, justamente, eles vão fazer um check-up de doenças infecciosas que essa mulher já passou ou que está passando, para tentar tratar antes da gestação. Quais são os exames que a gente acaba pedindo, né? O exame do HIV, exame da sífilis, exame da hepatite C, certo? Então, são exames que, através do exame de sangue, nós conseguimos detectar. Porém, tem exames que são realizados diretamente na vulva, né, que é através do citopatológico, para a gente ver se também não tem doença em atividade, que é o exame do HPV. Doutora, e se essa mulher já estiver grávida e identificar uma doença sexualmente transmissível durante a gestação, qual deve ser o tratamento mais adequado e quais são os perigos que esta mãe também acaba tendo? Certo. Então, se por acaso os exames pré-natais ela acabou fazendo e foram repetidos durante a gestação e se descobriu com uma doença sexualmente transmissível. Para o HIV, certo? Se a gente usar os antirretrovirais, que são medicações específicas para o vírus, as chances dessa mãe contaminar o feto é mínima, certo? A sífilis, a mesma coisa. Se a gente conseguir diagnosticar durante a gestação e tratar adequadamente, nós preservamos também esse feto, essa criança nascer sem a sífilis. Então, o que é o mais importante? Primeiro, exames pré-gestacionais. Então, fazer os exames antes de engravidar. Tudo bem, não deu tempo, engravidou, ir imediatamente ao seu médico para fazer os exames já grávidas, porque todos os exames que a gente conseguir diagnosticar doenças tratáveis, certo? A criança vai nascer bem. Doutora, quais os sintomas de uma doença sexualmente transmissível e de que maneira a mulher consegue identificar a diferença para um corrimento natural? Certo. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, tem algumas doenças que causam sintomas e outras doenças que não causam sintomas. Então, assim, se em algum momento tiver uma relação sem camisinha, sem preservativo, o que é o ideal fazer? Não é ficar esperando o sintoma, que nem todas vão dar sintomas. Então, o que eu oriento? Que procure um médico, né? Comente o fato que teve uma relação desprotegida, que em cima disso vão ser pedidos vários exames. Caso contrário, se tiver sintomas, que sintomas vão ser esses? Os sintomas podem vir desde corrimento, né, que é uma secreção que ela pode vir amarelada, mais clarinha, com cheiro, sem cheiro. Podem aparecer lesões no pênis, lesões na mulher, né? Podem aparecer ínguas, que são nódulos na virilha, né? Pode aparecer dor de cabeça. Então, os sintomas são variados, né? Então, o que é o mais importante? Não espere o sintoma, né? Teve uma relação desprotegida, procure um médico para esclarecer quais as doenças que pode ter adquirido. Numa relação desprotegida pode ser adquirido o vírus da AIDS, que é o vírus do HIV, pode ser adquirido o HPV, que é o condiloma acuminado,
né? Que é isso que a gente estava falando, que pode também depois, mais tarde, depende do sorotipo, causar o câncer de colo de útero, pode adquirir a sífilis, pode adquirir o cancro mole, pode adquirir a gonorreia, pode adquirir a clamídia, outras doenças. Então, o uso do preservativo é a melhor escolha para ter uma vida sexual saudável e ativa. Para nós encerrarmos, alguma dessas doenças, quando tratada ainda no início, pode ser eliminada ou existe alguma doença que vai permanecer no organismo dessa pessoa a vida inteira? Ainda não temos cura para o HIV, mas com o tratamento a pessoa vive muito bem. A pessoa tem as suas atividades recuperadas, pode construir família. Então a pessoa hoje em dia, vivendo com HIV, vive muito bem. Claro que quando eu falo que vive com HIV é aquela pessoa que faz o tratamento adequado, tem as consultas regulares, faz exercício físico, se alimenta bem, né? Então vive muito bem. No restante das outras doenças sexualmente transmissíveis, se a gente trata no início dela, certo? A pessoa fica curada. Sífilis a gente cura, clamídia a gente cura, cancro mole a gente cura, gonorreia a gente cura, certo? O HPV nos estágios iniciais nós temos a cura bastante elevada, então tratando a gente tem bons resultados. Então o importante é fazer o diagnóstico dessa doença sexualmente transmissível, não esperar, eu tive uma relação, não tive sintomas, não adquiri nada. Não esperar por isso. Teve algum relato de ter alguma relação, vá procurar. Uma das coisas que eu vejo seguidamente no consultório é isso. Doutora, eu tive uma relação, estourou o preservativo. Ou tive uma relação e quando eu vi, entrei em contato com a mucosa do parceiro ou da parceira. Então eles vêm com essa preocupação e em cima disso todas as dúvidas e todas as possíveis doenças a gente acaba investigando e o paciente sai mais tranquilo. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Eu conversei com a infectologista Georgia Torresini Ribeiro. Este é o programa Vida Saudável Unimed. Obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição, sempre com um tema novo. Até lá!